Hoje me deu uma vontade de comer um carê. Hoje tá chovendo aqui e eu decidi filmar e mostrar, deixar aqui gravado no canal. Pra você aí também que sentir vontade de fazer, essa é a forma que eu faço. Vou usar esse carê aqui de número 3. Ele não é nem muito ardido e nem pouco ardido. Pra mim é o número que eu mais gosto. Aí se você quiser menos ardido, você vai descendo o número. Se você quiser mais ardido, você vai subindo pro 4, pro 5. Então, bora acompanhar aqui o passo a passo comigo. E como eu já mostrei pra vocês, esse é o carê que eu vou usar. E aí de ingredientes eu vou fazer com carne de porco. Essa carne aqui é uma bem fininha que vende aqui, mas aí você pode fazer com a carne que você quiser. Pode ser carne de boi, carne de frango, como você preferir. Ou somente com legumes, aí depois você coloca a proteína separado. E aí eu já piquei aqui uma cebola, mais grosseira mesmo, e um tomate. Aí eu tenho pimentão. Esse pimentão aqui eu tinha congelado, eu já descongelei ele, mas pode ser in natura. É até melhor in natura, mas como eu não tenho, eu uso congelado. Vou usar também alho, um pouco mais assim picado grosseiramente. Eu tenho ele triturado, mas eu gosto assim, em cubos um pouquinho maiores. Vou usar também cogumelo shiitake. Tudo aqui que eu tô usando é opcional, tá, gente? Não precisa vocês seguirem, mas é a receita que eu vou fazer, então eu tô mostrando o que eu vou usar. Então, cogumelo shiitake, cenoura, que eu acho que super combina, e também batata. Eu deixei aqui na água pra ela não ficar preta, mas aí depois eu vou escorrer pra colocar lá, tá? Mas por enquanto a gente vai começar colocando a carne pra grelhar na panela. Vou ligar aqui minha panela. Vou colocar um pouco de azeite. Não precisa de muita gordura, porque a carne de porco já tem um pouquinho de gordura, né? E eu vou deixar esse azeite aquecer um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu já tenho aqui também nessa chaleira, tá cheia de água. Então eu vou colocar ela pra aquecer, porque a gente vai usar água quente. Pode usar água fria também, mas eu prefiro colocar água quente, porque aí eu não paro o cozimento na hora que eu jogo água gelada nos legumes. E então ele continua cozinhando. Aí aqui agora eu vou colocar o alho. Com o alho já começando a dourar, eu coloco a carne. E aí eu vou passar essa carne aqui até dourar. Vou colocar um pouco de sal. Pimenta do reino. Um pouco de páprica doce. Só pra dar uma corzinha. E porque eu gosto também. Eu coloco páprica doce em tudo. Aí você coloca o tempero que for da sua preferência aí. E agora eu vou passar essa carne até ela dar uma boa dourada. E aí eu volto aqui com vocês. Ó, já tá no ponto que eu gosto. Como essa carne é fininha, ela ainda vai cozinhar, né? Junto com os legumes. Mas ela já passou bem, ó, já não tem mais sangue, já tá bem gostosinha. Bem? Aí, depois que ela estiver bem passada, eu começo colocando os legumes. Eu vou colocar sempre do que demora mais pra assar pro mais rápido, né? Embora todos vão cozinhar junto, mas eu vou começar com a cenoura. Aí vou colocar a batata. Gente, eu adoro carê, mas é uma comida que eu esqueço de fazer. Aqui no Japão aqui o povo come carê, todo lugar que você vai tem carê, né, pra vender. Os japoneses comem muito carê. Mas eu esqueço de fazer e é tão rápido, é tão fácil. Agora eu vou colocar o cogumelo.
Olha que coisa bonita. Eu gosto dessa combinação de cores, assim, laranja com amarelinho, o escurinho do cogumelo. Você vai dando uma passada assim nos legumes para o tempero envolver e pegar em tudo. E agora, por último, vem o tomate. Você fala assim, nossa, mas por que não colocou isso antes? Porque eu não quero que o tomate derreta completamente. Aí o pimentão. Eu quero que tudo fique, que eu sinta tudo isso aqui na hora que eu for comer. E a cebola. Por isso também que a cebola eu deixei em tamanhos assim grandes, para que ela não derreta. Porque o gostoso de comer o carê combina muito com pedaços de cebola, pimentão, mais grosseiro do que picadinho. É pra sentir mesmo na hora que eu estiver comendo os pedacinhos, sabe? E agora eu vou passar tudo isso aqui por um bom tempo, até todo o sabor se envolver nos legumes. Quando tiver tudo misturadinho, aí eu venho com a água e finalizo com o carê, com o tablete do carê, né? Vou tampar e vou aguardar uns 5 minutinhos só pra tudo se envolver aqui e o sabor pegar nos legumes. Enquanto isso, eu já separei o carê que eu vou usar. Eu vou usar de 2 a 3 tabletes, ó. Então, o carê ele vem aqui e vem 2 plaquinhas dessa. Então, eu vou usar uma plaquinha dessa, porém eu não vou usar tudo. E aí fica a gosto. Quanto mais carê você colocar, mais grosso ele fica. Se você de repente quer fazer apenas uma sopa com carê, um tablete é o suficiente, que vai dar apenas o sabor do carê, mas não vai ficar aquele grosso que o carê dá, né? Então eu vou usar de 2 a 3. Eu vou começar com 2. E aí depois, se eu sentir necessidade, eu coloco mais um. Mas aí vocês vão acompanhar tudo, tá? Aí já passei aqui bem o meu carê. Pode ver que já começou a soltar até o líquido dos legumes. Já começou a cheirar. O cheiro é muito bom, gente. Se você nunca comeu carê, coma. Carê, esse produto aqui, ele vende em loja de produtos orientais. Então, se tem um Ceasa aí na sua região, aí no Brasil, vai ter provavelmente uma lojinha de produtos orientais, aí dá pra você comprar. Hoje em dia também nos mercados tem, né? Aquelas partes de produto oriental, e aí tem pra vender. Se não, acho que dá pra comprar pela internet também. Tá bem passadinho. E aí agora, eu vou colocar 2 tabletes. Pode colocar inteiro mesmo, porque ele é bem duro de quebrar. Eu vou envolver esse carê aqui mais um pouco com esses legumes. Ele vai derretendo aqui. Me conta aí, vocês já comeram carê? Já fizeram em casa? Eu gostaria de saber. Ó, ele já começa a derreter. E ó o caldinho dele aqui, ó. Eu vou colocar mais um. E aí a mágica vai acontecendo, ó. Ele vai se envolvendo nos legumes, na carne, ó. Vai derretendo. E vai ficando uma coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Coisa linda. Quando você perceber que ele já tá praticamente quase todo derretido, porque ele ainda não tá derretido, ó. Ele ainda tem uns pedaços aqui pra derreter. Você já pode colocar. Lembra daquela água que eu deixei fervendo? Agora você vem com ela aqui. Tá vendo? Ela continua cozinhando. Se eu coloco água gelada aqui, eu bloqueio esse cozimento. Eu paro. Então até voltar a água aquecer novamente, demora. Então eu gosto de fazer assim.
Aí ele ainda tá fino o caldo, porque o carê ainda não derreteu completamente. E aí, quando esses legumes vão cozinhar, vai cozinhar tudo, esse caldo ele vai dar uma reduzida e aí vai ficar bem cremoso. E aí agora eu experimento, vejo se eu preciso ajustar o sal e ajustar o carê também. Vou colocar mais um pouquinho de sal, que o meu ainda faltou. Tá levemente ardido, do jeito que eu gosto. Se no meio do processo eu ver que esse caldo continua fino assim, e eu quiser mais grosso, eu vou e coloco mais um carê. E aí fica a critério de cada um. Se você já gostar do caldo assim, ele não vai ficar assim, porque ele ainda vai cozinhar e vai reduzir. Aí você deixa. Aí você vai analisando. Mas como ainda tem uns pedaços aqui que ainda não derreteu, ele vai engrossar um pouco mais. Aí eu já venho mostrar pra vocês se eu precisei adicionar mais ou se ficou assim mesmo, tá bom? Então, até daqui a pouco eu já volto mostrando o resultado pra vocês. Eu vou tampar, vou deixar em fogo baixo, não baixo, mas também não tão alto, pra ele cozinhando aqui devagarzinho. Ó, gente, passaram 5 minutinhos mais ou menos de fervendo aqui, começou a ferver, né? E ó como ele já engrossou. Já engrossou. Então, os legumes ainda não estão prontos. Ainda a cenoura tá bem dura. Então, ainda vai demorar um pouquinho cozinhando. Então, vez ou outra, você abre a tampa da panela, dá uma mexida, analisa. E assim que a cenoura estiver cozida, você vê que já reduziu bastante aqui o caldo, ele já tá pronto, tá? Então, vou deixar mais um tempinho aqui.